Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta é: Deus controla o clima? Apesar de o universo funcionar como um relógio, ao qual já foi dada corda suficiente para que suas engrenagens se movam, o Criador continua no controle de tudo, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder e intervindo sempre que acha necessário. Isso ele faz por meio de diferentes eventos, inclusive eventos climáticos. Mas nem sempre podemos culpar a Deus pelas instabilidades, pois nós vivemos em um mundo cujas características iniciais foram, por assim dizer, detonadas pelo pecado, e isso inclui a instabilidade climática. Além disso, quem ousaria culpar a Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, considerando o tratamento que demos a ele quando esteve aqui? Deus hoje poderia muito bem nos dizer: de que vocês estão reclamando? Eu enviei o meu filho e vocês preferiram Barrabás, um ladrão e homicida. As instabilidades climáticas destrutivas nem sempre existiram, mas são consequência do pecado, primeiro dos anjos, que transformaram o universo e a terra em uma coisa sem forma e vazia, e com trevas sobre a face do abismo, como fala em Gênesis capítulo 1. Porém, Deus restaurou este planeta para torná-lo habitável para o homem que iria criar. É dessa restauração que fala o capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 3. Mas uma nova degradação seria causada depois pela queda do homem. Não só a morte espiritual e física resultaram da entrada do pecado no mundo, através do homem, como também doenças e dores, como as de parto, que não faziam parte do plano original de Deus. Toda a instabilidade na agricultura, com suas pragas, ervas daninhas, descontroladas, tudo isso saiu daí. Começou com o pecado do homem. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Gênesis 3, de 16 a 19, diz: e a mulher, Deus disse, a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. É curioso observar que a chuva não existia antes do dilúvio, mas a terra era regada por uma neblina, o que obviamente não causa enxurradas, erosão, enchentes, etc. Em Gênesis 2, de 5 a 6, diz que toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Alguém poderá alegar que os registros geológicos de erosão e sedimentos mostram o contrário, mas a Bíblia não revela como era o mundo antes dos versículos 1 e 2, melhor dizendo, antes do versículo 2 de Gênesis, e quais os cataclismos causados pela rebelião angélica no universo. Porém, a Bíblia diz sim que não chovia entre a restauração da terra feita nos 6 dias e o dilúvio. Este também foi responsável por grandes cataclismos e mudanças geológicas, considerando que a crosta terrestre se rompeu para dar vazão aos gigantescos reservatórios de água que estava presa no interior da terra. Em Gênesis 7, de 11 a 12, diz que no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O mais interessante da atual onda de calor e da onda de frio no hemisfério norte, estou me referindo a 2013 e 2014,
é que os seres humanos nada podem fazer para mudar isso. Eles podem remediar aqui e ali, mas se essas coisas passarem dos limites, a humanidade sofrerá grandes danos, como já sofreu no passado, quando secas, enchentes, frios intensos e outros fenômenos climáticos dizimaram populações inteiras. Hoje a tecnologia permite ver ao vivo e em cores estragos causados por enchentes e tsunamis, destruindo cidades inteiras e matando centenas de milhares de pessoas em poucas horas. Mas os registros históricos mostram estragos ainda maiores causados pela seca, pois o seu impacto não é imediato, mas estende-se ao longo de meses e anos. Na Bíblia há várias passagens que mostram como Deus intervém no clima para cumprir os seus desígnios. Esta é apenas uma das muitas maneiras, a mais extrema é a morte, de Deus revelar a fragilidade e incapacidade humana de sobreviver por seus próprios meios, considerando que é Ele quem faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso está em Mateus 5,45. Veja a seguir algumas intervenções drásticas de Deus no clima, às vezes para punir os seres humanos, às vezes para recompensá-los ou simplesmente revelar o quanto nós dependemos dele. O dilúvio, de Gênesis 5, de 9 ao capítulo 9 e 19. Gênesis 6, versículo 5 ao capítulo 9, versículo 19. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Outro exemplo, saraiva de fogo, Êxodo 9, 23 a 29. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Chuva de pedras, Josué 10, versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Tempestade elétrica, 1 Samuel 7,10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Tempestades e secas também. Naum, capítulo 1, versículo 30. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Seca extrema, um exemplo de seca extrema, Levítico 26, de 19 a 20. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei com que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. Chuva revigorante, Deuteronômio 11, de 13 a 15. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. Seca como castigo de Deus, Deuteronômio 28, versículo 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Chuvas e trovoadas, 1 Samuel 12, 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Seca e carestia, fome. 2 Samuel 21, versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Tempo bom dado como recompensa em 1 Reis 8, 35 a 36. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste ao teu povo em herança.
Controle das chuvas. Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A história toda você lê em 1 Reis 16, até o capítulo 18 de 1 Reis. Chuva seletiva, só para alguns. Amós 4, 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Tempestade no mar. Jonas, capítulo 1, versículo 4, e dos versículos 10 ao 15. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Saraiva, Apocalipse 16, 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Muito bem, nós não podemos nos esquecer de outro evento bem radical, que foi o Sol ter parado na abóbada celeste. Não me pergunte como Deus fez, mas se Ele fez, não há razão para duvidarmos. Afinal, é o próprio Senhor quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Lá em Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14, diz que Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Cristo voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos, o clima será perfeito para o homem. Porém, ainda haverá distúrbios climáticos por causa da desobediência. Nesse tempo, os salvos por Cristo nos últimos 2000 anos, que compõem a igreja, que é o seu corpo, estarão já ressuscitados e reinando com Cristo a partir do céu, enquanto a terra será habitada por seres humanos, judeus e gentios, ainda em seus corpos naturais, porém imunes aos ataques de Satanás e beneficiados pela cura garantida de suas enfermidades, como eram beneficiados aqueles que há 2000 anos encontravam-se com Jesus. Este versículo nos fala desse tempo e da consequência de alguns povos faltarem à adoração que será centralizada em Jerusalém. A falta de chuva é o que acontecerá em Zacarias 14, 17. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva, não trará sobre ela a chuva. Mas nenhum evento atmosférico, geológico ou sideral se compara ao que aconteceu há 2000 anos, quando Jesus esteve pregado na cruz e por 3 horas, aquele que é a luz do mundo experimentou as trevas absolutas da ausência de Deus, numa antevisão do que será o juízo eterno para os incrédulos. Lucas 23, 44 diz: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9, escurecendo-se o sol. De nada adiantará conhecer todas essas passagens e até acreditar que Deus controla os elementos sem se preparar para a eternidade. Portanto, se você quiser um dia estar acima de todos os inconvenientes que o pecado trouxe ao mundo, como clima caótico, doenças e morte, é necessário crer no Filho de Deus, Jesus, e reconhecer que na cruz ele sofreu e morreu pelos pecados daqueles que nele creem. Só para estes é que Deus promete clima bom, um bom tempo na eternidade. Para os demais, a previsão não é das melhores, mas uma certa
expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso está em Hebreus capítulo 20, dos versículos 27 a 31. Em Lucas 21, 25 a 27, diz que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Você não acreditou em nada do que leu até aqui e está lendo com um sorriso de incredulidade, escárnio em seus lábios? Tudo bem, a palavra de Deus já previa isso e ela diz que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, paciente, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Essa é a palavra de Deus. Você encontra essas promessas maravilhosas, tanto aquelas que são para temor dos incrédulos, como aquelas que são da alegria para os que creem. Você encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 14.